Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte. Estamos aqui para mais uma aula, discutindo temas de fundamental importância para a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos falar sobre processos de criação em artes visuais. Na aula anterior, nós vínhamos já falando sobre as artes visuais, nós falamos sobre o projeto de Brasília, sobre todo o processo da construção, né? Falamos sobre o trabalho de Oscar Niemeyer, esse projeto urbanístico, e nós iniciamos falando, o finalzinho da aula, nós iniciamos sobre o trabalho, né, de um artista a partir de uma paisagem, de uma produção com linhas. Então, hoje a gente vai dar continuidade, porque ficou pela metade na aula anterior. Então, como se dá ou como se deu esse processo de criação, né, a partir das artes visuais. Então, eu trouxe para vocês aqui um desenho enquanto uma modalidade artística. É um trabalho que vocês podem, eu vou disponibilizar o link para vocês, quem quiser pesquisar, se aprofundar. Então, esse desenho extremamente criativo, onde o artista ele se utilizou, né, de uma forma criativa para desenvolver, e aí ele traz algumas linhas, né, que vem dividir todo o trabalho, todo o seu projeto de desenho. Então, veja que aqui ele se utilizou de linhas para dividir, né, a imagem, que é o povo. Então, veja como o artista aqui ele foi criativo para inserir essa modalidade artística a partir, né, dessas linhas. E ainda dentro desse contexto, eu acho interessante a gente mostrar essa divisão, né, essa tabela que vem exatamente mostrar tipos de linhas, que essas linhas elas são utilizadas geralmente para quem trabalha com desenhos técnicos, né, arquitetos, engenheiros. Por isso que a nossa aula ela ainda está um pouco ligada ao trabalho dos artistas, né, que desenvolveram todo o projeto de Brasília. Então, eles usaram linhas para poder desenvolver todo o projeto. Então, é super simples. Aqui a gente tem, mas é interessante a gente falar sobre isso. A gente tem uma representação de vários tipos de linhas. Então, a gente tem aqui a linha contínua larga, a contínua estreita, desculpem, a tracejada larga, com traços, e traços 2 pontos e estreitos, né? Estreita. Então, você veja que primeiro a gente vai ver o traço, 2 pontos, e depois outra linha. E também o traço e ponto. Toda essa representação aqui de linhas é utilizada geralmente, como eu falei agora há pouco, em técnicos, em pessoas que trabalham com projetos, eles precisam utilizar, né, todas essas técnicas e todos esses elementos, ok? Dando continuidade, a gente já vem se aprofundar dentro dessa perspectiva, dessa análise de uma produção artística a partir do uso de linhas. Então, eu já trouxe para vocês aqui algumas linhas que, inclusive, vem formar até bem parecido com formas geométricas. Então, veja que a gente tem já mais colorido. Então, daqui a gente já pode criar, já vai usando aí a imaginação e desenvolver alguns desenhos com essas formas que eu estou mostrando para vocês. E aí, a partir da criatividade, vocês vão desenvolvendo elementos e vocês podem traçar um desenho. Então, a gente tem a linha reta, as linhas em formato de espiral, que essa em formato de espiral foi utilizada, inclusive, no desenho que vocês estão vendo.
a linha em forma de curva, que também é utilizado nesse desenho do lado. Nós temos também as sinuosas, que ela vem em forma de como fosse um caracolzinho, linhas quebradas, linhas inclinadas, linhas retas vertical e a linha ondulada. Nesse desenho que vocês estão vendo, é uma pintura com lápis de cor preta, onde ele foi fazendo todo o preenchimento da folha. Quando vocês foram criar um desenho com linhas, que vai ser uma das atividades que eu vou propor a vocês, vocês vão exatamente utilizar várias formas de linhas num único desenho, de modo que toda a folha ela seja preenchida. Vocês tanto podem colorir, que fica muito bonito colorindo, mas vocês também podem fazer ele só com a cor preta. E aí você pode, usando a criatividade, você pode desenvolver um belo trabalho, só com linhas. Então, como seria esse trabalho? Como você deve fazer? Esse trabalho ele consiste em preencher todo o desenho com linhas contínuas. E aí você está vendo que ele está utilizando tanto as linhas contínuas como as curvas quebradas e as retas. A borboleta, a flor, é o próprio fundo da imagem. O artista ele utilizou todos esses tipos de linhas. E acaba, pessoal, de uma certa forma, um trabalho que você usa ali sua imaginação, sua criatividade. Você relaxa, você vai ali utilizando, né, todo o tipo de... Você vai conseguindo desenvolver em você algumas habilidades que até mesmo você nem sabia que tinha. Tem pessoas que têm essas habilidades e já praticam, gostam de desenhar. Outras pessoas não. Então, veja que esse trabalho é extremamente criativo e interessante. Nós temos também esse outro, né? Esse tipo de pintura que começa com linhas paralelas. Veja que as linhas elas estão num único formato e no mesmo sentido. E daí vai preenchendo todo o papel, ele foi preenchendo. Depois, as linhas são traçadas em sentido oposto, como vocês estão vendo aí, né? Isso é uma pintura com lápis de cor e são linhas traçadas, como a gente pode chamar. Vocês podem desenvolver um trabalho dessa forma, utilizando as linhas traçadas, mas aí você usa as linhas para todo o seu trabalho, preenchendo todos os espaços, de modo que esses espaços vai formando um desenho. Então, você ali vai instigando, né? Vai desenvolvendo toda uma criatividade e um prazer. Então, veja que são pipas, e as pipas elas estão voando, e ao mesmo tempo que elas estão voando, você vai vendo as nuvens, né? Bem próximo. Então, veja que o artista aqui, ele foi extremamente criativo e ele usou exatamente esses elementos que eu falei anteriormente, tá? Nós temos agora que eu falei sobre ele na aula anterior, né? Van Gogh, ele é um artista pós-impressionista, porque ele utiliza as linhas nos seus desenhos. Ele é considerado um dos pioneiros da arte moderna. E nesse trabalho dele, A Noite Estrelada, de 1889, uma pintura, né, a óleo sobre tela, ele trouxe aqui toda uma produção, né, que ele utilizou aqui linhas coloridas de várias cores, uma técnica, logicamente, porque é um artista que ele é um clássico e é uma referência, mas aí por que eu trouxe essa imagem? Não que vocês venham reproduzir uma obra dele, uma releitura dele, não, mas a intenção aqui é vocês perceberem como um artista, ele foi sensível, né, e ele deu muita propriedade ao desenho utilizando todas essas linhas. Veja que aí ele usa em formato caracol, linhas retas em alguns momentos, e aí só que ele foi colorindo e trouxe toda uma personalidade para o desenho. Ficou
uma obra de arte extremamente linda. Inclusive, esse trabalho do artista, ele desenvolveu num momento de muita fragilidade de sua vida. Foi um momento que ele estava doente, né? Ele trouxe também aqui o autorretrato. O nome dessa obra chama-se Autorretrato com Chapéu de Palha, que é o autorretrato, né, dele. Ele também utilizou linhas, e esse artista, ele, inclusive, quando ele desenvolveu esse trabalho, né, A Noite Estrelada, que eu falei, foi um momento muito sensível de sua vida, foi quando ele estava no hospício, e pelo um fato dele ter cortado, né, ele cometeu uma atrocidade com ele próprio. Ele cortou a sua orelha num momento de depressão, e aí foi no momento que ele estava na clínica, ele desenvolveu esse trabalho, que era um artista que tinha uma sensibilidade muito grande, né, para as artes, para o mundo. Ele via além, porém ele tinha certos conflitos com sua vida, sua vida pessoal, e acabou morrendo, né, vítima dessas fragilidades. Mas aí a maior referência que a gente tem, essa imagem aqui também, ele trouxe um brilho, né? Ele trouxe uma luz para o desenho colorido, e veja a perfeição que o artista desenvolveu nesse trabalho. Então, meus queridos, eu estou chegando mais ao finalzinho de uma aula, espero que vocês tenham entendido a proposta. Eu vou passar uma atividade para vocês desenvolverem uma paisagem, um desenho em linhas. Espero que vocês tenham entendido a proposta. E aí, nas próximas aulas, eu vou ainda estar dando algumas dicas para vocês irem desenvolvendo esse processo de desenho, porque desenhar é todo um contexto, é todo um processo, certo? Então, muito obrigada e até a próxima.